Olá! A simplicidade do cenário nordestino com status de patrimônio mundial. No estado do Piauí, a maior riqueza do povo está na história, ou melhor, na pré-história. No Terra da Gente de hoje você acompanha uma viagem diferente. Vamos nos aprofundar nas marcas do tempo, que podem significar respostas para muitos dos nossos questionamentos. Sinais que mostram como o homem e a natureza interagiam há milhares de anos. Na exploração pela Serra da Capivara, as cores da caatinga. Os bichos. Um dos lugares mais importantes do mundo quando o assunto é arqueologia. As figuras humanas desenhadas nas grutas. E os sinais que mudaram o rumo da história da colonização das Américas. As escavações que revelam utensílios e casas do homem pré-histórico, que de limitado não tinha nada. Das cavernas para o laboratório, o intenso trabalho feito para preservar essas descobertas tão surpreendentes. Até a forma de enterrar os mortos chama a atenção. O museu onde o visitante pode ver de perto crânios, esqueletos e outros vestígios da origem do povoamento no Brasil. E ainda a pré-história que muda a vida de famílias inteiras da região. E o programa tem também a Hora do Rancho. A dica é de um arroz com carne seca, preparado de um jeito bem especial. Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Um lugar repleto de mistérios da pré-história, mas também uma região de natureza exuberante. Lá é o clima que dita as cores da caatinga. E a equipe do Terra da Gente não resiste. Antes do passeio pelos sítios arqueológicos, decide dar uma olhada nas redondezas. E aí encontra belos cenários e espécies típicas dessa área de seca. Então venha com a gente por esse passeio repleto de surpresas. Em terra de mandacaru espinhoso, a seca predomina. A canela de velho deixa claro que é preciso se adaptar, crescer conforme as adversidades do clima para sobreviver aqui. Mas na aridez da caatinga, o que não falta é fé, traduzida em nomes de cidades. No Piauí, por exemplo, tem Bom Jesus, Esperantina, Batalha e Regeneração. Também não faltam santos para abençoar o povo. São João, São José, São Francisco, São Lourenço, São Brás, São Luís e São Gonçalo do Piauí. Além de Santa Filomena, Nossa Senhora dos Remédios e Nossa Senhora do Nazaré. E tem ainda São Raimundo Nonato, município com pouco mais de 30 mil habitantes, que fica a cerca de 500 quilômetros da capital, Teresina. É onde nós estamos e vamos começar nossa aventura. São Raimundo Nonato é o centro urbano de uma das regiões mais carentes do país, onde a pobreza da população é agravada pela seca, que se faz notar por todos os lados. Mas aqui é também uma região de contrastes. Os graves problemas socioeconômicos convivem com uma imensa riqueza natural, histórica e cultural. O Parque Nacional da Serra da Capivara é considerado pela Unesco um patrimônio da humanidade. São 129 mil hectares de serras, vales e uma extensa planície coberta pela caatinga. Para se ter uma ideia melhor do que estamos falando, que tal essas imagens feitas num sobrevoo de balão? O lugar é especial por causa da flora, da fauna e pela formação geológica que guarda muitos mistérios. Vamos tentar desvendá-los um a um, a começar pela vegetação. Entre os meses de novembro e maio, o parque se veste de verde. É a escassa temporada chuvosa por aqui. A partir de junho, tudo muda. As nuvens somem do céu. As folhas da maior parte das espécies ficam vermelhas e amarelas. Não fosse pelo calor de quase 40 graus durante o dia, poderíamos até achar que estamos em um bosque na Europa. Mas o colorido dura pouco.
logo as folhas caem. Os troncos retorcidos e os galhos secos aumentam a sensação de aridez da paisagem. À noite, nesta época, o clima é de deserto. A temperatura chega a despencar mais de 20 graus, vai para 11, 12 nas madrugadas mais frias. Mas aqui não é a temperatura que define as estações, e sim as chuvas, que só voltam a cair no fim do ano. Acredita-se que a região possua mais de 1.000 espécies de plantas. Até hoje, cerca de 600 foram catalogadas. Algumas dominam a paisagem, mas as que mais chamam a atenção são as bromélias e os cactos. Estão por todos os cantos do parque e fazem parte do ciclo da vida de vários animais. Não é raro presenciar uma cena como essa, a singela troca de favores entre a borboleta e o coroa de frade. Ou do colibri procurando o néctar das flores entre os paredões de rocha. É a caatinga repleta de vida. As pesquisas científicas feitas na Serra da Capivara mostram que as chapadas, apesar de parecerem inóspitas, são ricas em biodiversidade. Discretamente presentes na paisagem estão mais de 200 espécies de aves, 33 de mamíferos, 46 de répteis e 22 de anfíbios. E os números não são definitivos, já que novas descobertas são comuns por aqui. Em pouco tempo no parque vimos várias aves, como a gralha cancã, o arapaçu e o jacu. Também encontramos cotias e muitos mocós, esse simpático roedor que vive em áreas pedregosas e é bem comum no Piauí. Os macacos prego também estão por aqui, em bando. Agora, outro bichinho é visto com frequência pelos visitantes e não se incomoda com a presença humana. Fomos atrás de um especialista para saber mais sobre os lagartos da serra. Acompanhamos o trabalho do professor Arnaldo. Há 4 anos ele estuda os bichos que vivem na região. Hoje é dia de captura. Vamos ver se as armadilhas deixadas em locais estratégicos tiveram sucesso. O sistema se chama Pitfall. Os animais que encontram a barreira pelo caminho tentam desviar e acabam caindo no balde. Deu certo. Então já tem um aí? Já. Um jovem soltou a cauda. Quando ele se sente ameaçado, ele tem essa atitude de defesa. Isso chama autotomia. Ele solta, a cauda continua se mexendo, o predador foca no movimento da cauda e aí dá tempo dele fugir. Interessante. E ele depois a cauda regenera. Regenera, isso. Mas esse grupo ele é bem interessante porque ele desenvolve aqui na lateral, ele tem, tá vendo? Ele tem bolsas específicas para receber os ácaros. Por que isso? Com essas bolsas ele evita uma infestação em todo o corpo. Então os ectoparasitas se concentram numa região específica do corpo dele. Olha só. Isso é uma forma deles não se incomodarem tanto com a presença do ectoparasita. Então, já que é impossível viver sem eles, eles aprenderam a conviver com os ectoparasitas. Eu passei 2 anos fazendo o inventário das espécies para verificar quais as espécies ocorriam não só aqui nos boqueirões, mas em todo o parque. E agora eu estou focando só no trabalho de ecologia das espécies que nós já vimos que ocorrem na região. E nesse tempo você já encontrou quantas espécies de lagartos? Até agora, 25 espécies. O professor não conhece apenas os lagartos. Tanto tempo estudando o parque, já dá até para falar dos outros bichos e da necessidade da preservação. Até a década de 80, se acreditava que a região da Caatinga como um todo era pobre em biodiversidade. Hoje a gente tem um outro cenário, né? A gente tem a Caatinga considerada um dos hotspots, uma área quente para o estudo da biodiversidade. O interesse científico em estudar a Caatinga de forma geral aumentou muito, principalmente nesses últimos 10 anos. E aliado a isso, áreas como a região do sudeste do Piauí são áreas onde tem ainda um grande
acervo de biodiversidade íntegra. Por mais que a gente tenha uma área a ser protegida, nós temos que cuidar da área de entorno, porque os animais não sabem aonde vai a unidade. Nós sabemos, mas na prática os processos ecológicos eles estão na unidade e fora dela. Então por isso que só a unidade não é suficiente para proteger as espécies. Agora que já conhecemos um pouco da fauna e da flora da Serra da Capivara, vamos tentar entender como ela foi formada. A região fica na bacia do rio Parnaíba, que ocupa o meio norte do Brasil. Há mais de 200 milhões de anos, o movimento de placas tectônicas fez levantar o fundo do mar que cobria toda a região, formando a serra, composta de arenito e rochas sedimentares. Com o passar do tempo e a ação da chuva e do vento, as rochas e paredões foram moldados e hoje possuem formatos bem peculiares. O sítio da Pedra Furada é um dos mais emblemáticos do parque. Não é preciso perguntar o porquê do nome. Mas é o que está marcado nas rochas que deu à serra o status de patrimônio mundial. Chega a hora de explorar os segredos da Serra da Capivara. Vamos ver de perto as pinturas rupestres, o trabalho de escavação e as novas descobertas. A equipe do programa acompanha as buscas por esses vestígios e vê de perto como os arqueólogos identificam as marcas do homem nas grutas e pedras. Então não perca, é depois do intervalo. Poderia ser apenas uma mancha vermelha na rocha, mas o olhar atento revela um tesouro arqueológico. Pinturas feitas há milhares de anos por homens que habitaram a Serra da Capivara. A arte rupestre está espalhada pelo parque em sítios que foram descobertos pela ciência na década de 70. Cada local foi batizado com um nome. O Baixão das Andorinhas, por exemplo, é chamado assim porque todos os dias, ao final da tarde, grupos de andorinhões se recolhem para passar a noite em fendas entre os paredões. A ação dura poucos segundos e é difícil de acompanhar com a câmera filmadora. Ao desacelerar a imagem, é possível ver melhor a habilidade das aves, que juntas, em queda livre, mergulham pelo Vale de Pedras. Mas apesar do espetáculo, a atração principal aqui é outra. A arte rupestre preservada nas grutas. Tem figuras humanas com as mãos para o alto, como se estivessem em um ritual ou talvez rezando. Este parece ser o pajé da tribo. Tudo permanece um mistério. São hipóteses para perguntas que talvez nunca sejam respondidas. E o segredo paira no ar, porque a cada sítio visitado no parque as dúvidas aumentam. No sítio do Boqueirão tem figuras geométricas e o que parece ser uma fileira de emas. Um caranguejo e um escorpião. O símbolo do parque, uma capivara ou um tipo de veado com um filhote representado em tamanho menor. Tem a caça de um tatu gigante. Também tem figuras de outras cores, cinza e branco. E uma simpática representação do beijo. A toca do Pajaú seria a Capela Sistina da pré-história. As pinturas estão espalhadas até no teto. Infelizmente, a rocha está se desmanchando por conta da aridez. A maior parte das pinturas já se perdeu, inclusive após a descoberta do sítio em 1970. São pinturas que têm 12 mil anos e chamam a atenção pela leveza do traço e graciosidade das figuras. Às vezes a gente identifica 4 ou 5 animais, a gente percebe que parece uma mãe, um pai e os filhotes. Às vezes a gente identifica figuras humanas umas atrás das outras, como se elas estivessem em fila, dançando, conforme o movimento das pernas. Agora, por que eles pintaram aquilo naquele local? É só usando a nossa imaginação, porque realmente a gente não tem essa resposta, tem um espaço muito grande.
Nós não temos ninguém, digamos, para contar essa história. A principal teoria que a gente defende aqui, no caso do estudo da Serra da Capivara, é que essas pinturas fazem parte de um complexo sistema de comunicação. Então, sendo comunicação, a gente vai ter os signos e esses signos estão associados à linguagem. A gente está falando de 12 mil anos atrás, você não tinha escrita, a forma de transmitir para as gerações seguintes, então talvez fosse essa. É muito provável que sim. Quer dizer, é muito provável que ela fosse usada, como hoje os indígenas usam muito no chão, na areia, né, passando conhecimentos de geração para geração, eles provavelmente deviam ter esse uso na areia, mas também deviam deixar registrado. Mas há quem acredite que elas sejam sinalizações de espaço para identificar, quer dizer, o grupo seguinte viria e saberia que aqui tal grupo fez esse sinal, fez essa marcação, como se fosse uma arte que marcasse território, que definisse território. Apesar de não termos todas as respostas, temos uma certeza. As pinturas rupestres da Serra da Capivara estão entre as mais importantes do mundo. Em termos de pré-história, sem dúvida nós somos entre os 3 primeiros do mundo. Eu acho que a riqueza que a gente tem e tudo ainda por descobrir e por estudar. E é uma coisa de Brasil, sabe? É Brasil. É algo que eu acho que o brasileiro tinha que ter mais orgulho, tinha que conhecer, tinha que divulgar, não tinha que deixar fotos de arte rupestre sair de ponta cabeça, sabe? Por exemplo, o que acontece em muitos livros de escola, né? Porque as pessoas não vêm, as pessoas não chegam, né? Eu acho que a divulgação é fundamental, conhecer é fundamental. Quem conhece jamais esquece. Atualmente, 173 sítios arqueológicos na Serra da Capivara estão abertos para a visitação, mas no total são mais de 1000 áreas no parque, repletas de vestígios pré-históricos, verdadeiros tesouros para os pesquisadores. Logo após a descoberta das primeiras pinturas, os arqueólogos viram que o chão da serra também tinha história para contar. Começou então uma série de escavações que revelaram um pouco desses homens pré-históricos e revolucionaram teorias do povoamento do continente americano. Até então, a teoria mais aceita afirmava que as Américas foram povoadas a partir da Sibéria, por grupos que teriam atravessado o Estreito de Bering e chegado até a costa pacífica da América do Norte por volta de 15 mil anos atrás. E a partir dali teriam se espalhado até chegar ao sul do continente. Nos anos 80, carvões encontrados no Boqueirão da Pedra Furada foram datados em 25 mil anos. Desde então, o trabalho da Fundação Museu do Homem Americano, coordenado pela arqueóloga brasileira Niede Guidon, nunca parou. Uma equipe francesa está no parque para refazer os estudos da década de 70, dessa vez com técnicas mais modernas. O chefe da equipe é Henri Boedard, um dos cientistas mais renomados da área. Acompanhamos um dia de trabalho do arqueólogo. Aqui ele analisa a descoberta feita por um dos integrantes da missão e comenta. O que chama a atenção é que deste lado tem muito vestígio e do outro não tem nada, como se houvesse uma parede que bloqueasse os dejetos. É uma estrutura, tipo uma lixeira ou mesmo um pequeno abrigo. É surpreendente a quantidade de vestígios que existe aqui. É de fato uma organização humana. O arqueólogo responsável pela descoberta é o francês Antoine. Ele explica que ainda não se sabe a idade dos vestígios encontrados ali, mas que a camada de sedimentos tem entre 25 e 28 mil anos. O interessante mesmo é como as pedras lascadas e o carvão estão dispostos naquele pequeno local. Isso revela detalhes dos homens pré-históricos. Então é isso que vocês querem saber, para que isso servia? Para isso vai precisar baixar um pouco mais, ampliar a área de escavação e baixar mais. E uma profundidade de 15 a 20 centímetros, temos mais de 1000 vestígios lascados e carvões registrados dentro dessa área. Então temos uma densidade muito grande de material lascado. O chefe da missão trabalha em outro sítio com o restante da equipe, que também tem integrantes brasileiros. Eles estão escavando uma casa pré-histórica. Na verdade, um abrigo que tem vestígios de antigos moradores que viveram aqui entre 6 e 30 mil anos atrás.
Boedá explica que nesta missão eles utilizam as técnicas mais modernas de prospecção e os resultados são extremamente confiáveis. Donc Nied Guidon avait raison. Então ele está dizendo que eles recomeçaram essas pesquisas em 2008 e já descobriram que as teorias de Nied Guidon estavam sim corretas. Mais